Doutor Vinícius, boa tarde. Boa tarde. Doutor Vinícius, a possibilidade de reclamar de plano de saúde é algo que há algum tempo a gente vem acompanhando e é crescente no mercado. Tanto que surge uma associação. Desde 96, a associação trabalha em prol dos usuários de plano de saúde. Quais as ações mais efetivas que já aconteceram, inclusive com possibilidades de ações civis públicas? Nós inicialmente, a associação foi fundada por René Patriota em 96, que ela é médica, e começou a constatar esse tipo de problema no próprio consultório. E a partir daí, a gente começou a ingressar com ações não só no plano individual, como também no plano coletivo. Ações individuais, a gente tem muitos casos de aumento por faixa etária, lesões, doenças pré-existentes, alegações do plano desse tipo de coisa, internamentos, UTI, o plano Cineglano é esse tipo de cobertura. Mas as nossas grandes ações são ações civis públicas contra... Nós temos duas, inclusive, contra a Golden Cross, na época da 97, 90, 98, e que esse tipo de ação civil pública ela beneficia não só aquelas pessoas que estão envolvidas naquela ação, mas sim os seus efeitos são estudados a todas as pessoas que se encontram naquelas condições. Inclusive, nós agora, esses dias, devemos estar ingressando na próxima semana com uma ação civil pública contra a Sul América, por causa do descredenciamento de grandes hospitais e laboratórios na região metropolitana. Nesse descredenciamento sofrem principalmente as pessoas detentoras de os planos básicos ou os planos referência. Uma pessoa se cadastra a partir do momento em que ela confia na cobertura que aquele plano oferece a ela e conta com determinado hospital X ou Y. Numa situação dessa, o que se deve fazer? As pessoas estão se sentindo aí desassistidas. Poxa, confiava nesse plano. Ele me descredenciou agora do hospital tal e tal e tal que eu gostaria de, numa emergência, poder utilizar. Deve buscar apoio da associação? Nós estamos recomendando o seguinte. Primeiro, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, disponibilizou a semana passada um número para reclamação. Os usuários devem ligar para esse número e fazer a reclamação para a agência, que é o 0800 70 9656. E devem também ligar para a associação, para a dos EPS, que nós estamos disponibilizando uma carta que ele deve enviar à operadora reclamando desse descredenciamento. Ele entra em contato com a gente, nós fornecemos a carta e ele pode enviar essa carta. O número que o senhor falou foi 0800 70 9656. 9656. Esse é o da Agência Nacional, ele pode reclamar de tal procedimento na agência. E o nosso número o da associação é o 3423-5567. 5567. Certo, os números ficam aqui à disposição para você também de casa. Desde 98, o governo resolveu interferir no assunto plano de saúde. Criou uma agência nacional e de lá para cá algumas mudanças ocorreram. Quais foram os maiores benefícios que conseguiram os usuários? Olha, o maior benefício foi a criação desse plano referência, chamado plano referência. O que é isso? Esse plano é um plano que todas as operadoras devem oferecer e que todos os benefícios que a lei trouxe, eles estão incluídos nesse plano. Que benefícios são esses? Esses benefícios se referem justamente à não possibilidade de limitação em internamento, os aumentos só podem ocorrer com autorização do governo, esse tipo de procedimento, as limitações relativas à carência. Então, todos esses benefícios os usuários podem auferir no plano referência. É importante frisar que assim, a principal constatação que o usuário deve fazer ao firmar um plano de saúde, ele deve se assegurar de que está firmando um plano de referência. Por que se assegurar disso? Porque existem outros planos que são desmembramentos desse plano de referência. Existe o plano odontológico, o plano ambulatorial, o plano hospitalar e o hospitalar com obstetrícia, que não garantem todos os benefícios da lei. Então, é importante que ele questione, eu estou fazendo um plano de referência, eu tenho todos os benefícios da lei. Uma palavrinha-chave na hora de ouvir quem está vendendo o plano. Perguntar ao corretor, que geralmente é o corretor, né? Meu amigo, eu estou fazendo o plano de referência, é esse o que a lei que eu vi falar, aquela 9656. Me garante tudo. Me garante tudo, eu tenho direito a tudo. É esse mesmo. Tempo grande em UTI, que é a preocupação de todos nós se houver um acidente grave, uma internação na UTI. Existiam anteriormente planos que davam 3, 5, 10 dias por ano de UTI. Depois desse período a pessoa teria que sair da UTI de todo jeito ou então pagar por aquele que é muito caro. Então, mas ainda existem alguns planos que não garantem essa UTI. A pessoa tem que se preocupar se está fazendo nesse sentido não. Nesse sentido, o plano que foi hospitalar tem que dar direito a internamento, que não sendo um ambulatório, o ambulatório não dá direito a internamento. Sendo o plano de referência ou mesmo hospitalar, que dá direito ao internamento, ele tem que cobrir todo o internamento, seja ele em UTI, seja ele em enfermaria, etc. E carência para esses planos? A carência, se o tratamento for de urgência ou emergência, você tem 24 horas. Assinou o plano, 24 horas após aquela assinatura, você tem direito a qualquer procedimento de urgência ou emergência. Mas a maioria da assinatura é feita já também no momento em que se faz o pagamento? Se eu assino o plano hoje e o cidadão recebe meu cheque para depositar amanhã, e se nesse período eu preciso do plano? Não, a assinatura do contrato. Se ele lhe deu um benefício de um prazo, o que conta para a gente formalmente, legalmente, é a assinatura do contrato. Eu assinei o contrato hoje,
24 horas depois, amanhã nesse horário, se eu sofrer um acidente, eu tenho que o plano deve Se a empresa não tiver depositado meu cheque... Aí, o benefício que ela concedeu ao cliente, ao usuário, ao consumidor. É importante, em relação ao que você falou, em relação à carência, são 6 meses de carência, a carência máxima, com exceção de parto. Então, o prazo máximo que as operadoras podem citar carência, podem variar uma coisa ou outra, um procedimento ou outro, mas a lei estabeleceu 6 meses o prazo máximo. Com exceção para parto, que é o parto a termo, né, que é o parto 10 meses, o prazo máximo de carência. Algumas pessoas estão recebendo este mês, principalmente usuários da Golden Cross, a cobrança do valor anual, reajuste de 8,11%. Mas alguns planos têm vindo com o valor dobrado. Se vem com o título reajuste anual e mais na frente ele tem o título de diferença da contribuição e o mesmo valor cobrado. Por quê? Porque o ajuste ele foi autorizado para o mês de junho, já a partir do mês de junho. E, salvo engano, esse boleto da seguradora está se referindo ao mês agora do vencimento de agosto. Então, ele está colocando nesse mês o valor do mês anterior. Ele não deveria estar fazendo isso, deveria ter reajustado no momento oportuno ou até dividido isso para o consumidor, porque fica um encargo muito alto para o consumidor pagar naquele mês. Mas assim, não é um equívoco o valor cobrado, o próximo mês ele tem que vir com essa diferença, note bem, não deve vir com dobrado, e sim só uma vez, por conta desse erro, desse erro administrativo, alguma coisa desse repasse de informações talvez. Mas deveriam ter pelo menos, ou talvez parcelado, dividido em algumas vezes, para não vir um valor alto, que não são todos os consumidores que podem pagar, não são preparados no seu orçamento para pagar o aumento desse valor. Bom, hoje já a Associação dos Usuários de Plano de Saúde tem mais de 1.300 associados. As pessoas que gostariam de participar, de se inteirar sobre as ações, porque a gente está sempre sujeito a ter uma dificuldade na hora que há necessidade de um plano. Não são poucas as vezes que a gente chega num balcão de um hospital e, olha, alguma coisa tem que telefonar, tem que saber algo. O telefone, pedir para o senhor repetir o telefone de contato para que as pessoas interessadas possam, mais uma vez, anotar. O telefone é o 3423-5567. Esse é o nosso telefone, você pode ligar, se informar. E caso você queira se associar, você entra em contato com a gente, preenche uma ficha, se cadastra, explica os motivos pelo qual você quer associar e tem direito a fazer consultas. Ter uma consulta, conversar com o nosso advogado, tirar uma dúvida. Exato, certo, perfeitamente. Okay. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.